Você confia em Deus? Um grande termômetro que nós temos para sabermos se confiamos ou não em Deus é a paz. É estarmos diante de desafios, diante de um grande deserto ou no meio de uma grande tempestade e mesmo assim termos paz. Jesus ele disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz que nós encontramos no mundo, ela traz condições para que nós tenhamos paz. A paz de Deus ela é incondicional. Ela está além de qualquer entendimento ou explicação. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre potencializarmos a nossa confiança naquilo que Deus tem prometido para nós. Deus tem te feito muitas promessas e nós precisamos abraçar a paz de Deus para vivermos essas promessas e sermos conduzidos até cada uma dessas promessas. Se você está vindo hoje aqui pela primeira vez no canal, permita-me me apresentar. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo, quero convidá-lo para que você se inscreva no nosso canal, marque o sininho no ato da inscrição para que seja avisado a cada nova publicação, deixe o teu joinha neste vídeo para que ele possa ser divulgado pelo YouTube e o mais importante de tudo, na parte de comentários, na parte inferior do vídeo, deixe aí os teus pedidos de oração. Vamos então à palavra de Deus. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre Jesus ser o presente de Deus para todo o mundo, ser um presente de Deus para nós. Um dos temas mais comuns na Bíblia, que mais permeiam toda a Bíblia, você o vê em todos os lugares, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é não temas. É uma direção para que nós não tenhamos medo. Era muito comum, quando um anjo aparecia, ele saudar as pessoas dizendo exatamente isso: não temas. Deus ordenou em diversos momentos isso para o seu povo, ou para líderes do povo de Israel. Jesus também usou essa palavra não temas, como um conforto para os discípulos que estavam atemorizados. Não temas, sou eu, Jesus. Não importa o quanto as coisas pareçam estar fora do controle, a verdade é que, segundo a palavra de Deus, nós não devemos ter medo, porque Deus está no controle de todas as coisas e, sendo assim, Ele mesmo cuidará de nós. No livro de Josué, no capítulo de número 1, versículo de número 9, Deus diz a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus fala depois através da boca do profeta Isaías, em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo de número 24, João descreve as palavras de Cristo que são: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? A Bíblia ela está repleta de admoestações para que confiemos em Deus. Deus nunca mente. Ele mantém e cumpre todas as suas promessas. E Ele mesmo nunca falhará. Se você for pegar e ler o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, Mateus é o primeiro evangelho dentre os 4. O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele é até um pouco entediante a uma primeira vista. Depois ele fica muito interessante se você conhece um pouco mais sobre a história bíblica, sobre teologia. Mas é um capítulo que fala sobre genealogia. Fala do pai de Jesus, do avô de Jesus, do bisavô de Jesus e de todos os tataravôs de Jesus desde Abraão. É genealogia desde Abraão até Jesus. Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão e por isso que Mateus ele abre o livro ali para relatar o cumprimento de uma promessa. Se você depois tiver paciência ou curiosidade, você pode abrir lá em Mateus capítulo número 1, você vai ver que a promessa de Deus passou por 42 gerações.
E é muito interessante a gente ter em conta de que as gerações que antecederam a Jesus, os seus tataravós, nenhum deles era santo. Inclusive, a gente pode ver algumas gerações bem manchadas por pecado, por assassinato, por prostituição, por desobediência, por idolatria. E isso torna ainda mais verdadeira a promessa de Deus. Porque quando a gente lê a genealogia de Cristo, a gente vê que mesmo durante os períodos mais sombrios, quando parecia que Deus poderia ter desistido de seu plano, a promessa se cumpriu. Quando parecia que Deus poderia ter desistido dos seus planos, a promessa se cumpriu. Quando parecia que as coisas estavam indo de mal a pior, a promessa se cumpriu. A grande verdade, irmãos, é que a genealogia de Cristo, olha só, para eu poder fazer um resumo aqui, muito grosseiro, bem grosseiro. Olha, Abraão, mais de uma vez, ele abraçou a mentira para se safar. O neto de Abraão, que se chamava Jacó, se você for ler a palavra, você vai ver que ele foi um grande vigarista. Ele enganou seu irmão, mentiu para o seu pai, depois trapaceou o seu próprio tio. O filho de Jacó, Judá, ele estava tão cego pela testosterona, se é que nós podemos dizer assim, que contratou o serviço de uma prostituta de rua sem saber que era sua própria nora. Quando ele ficou sabendo da identidade da prostituta, ele ameaçou matar, queimando-a por conta da sua prostituição. A mãe de Salomão, Batseba, segundo a palavra, ela tomava banhos em alguns lugares no mínimo questionáveis. E o pai de Salomão, que é Davi, assistiu a esses banhos de Batseba. Raabe era uma meretriz. Ruth era uma estrangeira. Manassés, olha, passou seus próprios filhos pelo fogo. Um dos seus filhos, Amon, rejeitou o próprio Deus. Se você for ler com cuidado, parece que metade dos reis foi composta por ladrões e a outra metade por fraudadores e, de quebra, quase todos adoravam um ou dois ídolos. Se a gente for ler com cuidado, se a gente for ver com um pouco de julgamento, parece que essa lista não foi muito favorável à promessa de Deus. Deus havia feito a promessa a Abraão. Mas o que se via após Abraão era terrível. Mas nada disso impediu a promessa de Deus se cumprir. Há 2000 anos nascia Jesus. A promessa se cumpria. Nada impediu a promessa de se cumprir. Absolutamente nada. É interessante, a gente pode até se fazer uma pergunta, né? Por que será que Deus usou então todas essas pessoas? Porque Deus não precisava fazer isso. Ele podia simplesmente fazer Jesus aparecer do nada, se materializar, de espírito se tornar corpo, humano, homem. Não precisava nem ter passado pela vida da infância. A verdade é que isso seria muito mais simples, não é verdade? Agora, por que será que Deus nos conta a história de todos esses homens e essas mulheres? Homens falhos, pecadores, assim como nós. Por que será que Deus nos dá um testamento inteiro através de Mateus e através de tantos outros escritores, em especial do Velho Testamento? Por que Deus nos conta as histórias deles? Por que Deus nos dá um testamento inteiro de erros grassos e tropeços de seu povo? É simples. Ele sabia que eu e você talvez um dia viéssemos a duvidar das promessas que ele tem feito para as nossas próprias vidas. Ele sabia que um dia nós estaríamos em meio a uma pandemia, em meio a uma crise econômica, em meio a um mundo perdido como está nos dias de hoje, em meio a pessoas que nós temos dificuldade de confiar, em meio a um mundo que vive uma crise de ética,
nas empresas, nos governos, em todos os lugares. O que Deus quis deixar claro para nós é que, independente de tudo que esteja acontecendo no mundo, Deus está tranquilamente preparando a hora certa para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E a prova mais clara que nós temos disso está no Evangelho de Mateus, capítulo número 1. Jesus nasceu, a promessa se cumpriu. 42 gerações de tropeços, de erros, de escândalos, de corrupção, de homicídio, de prostituição. Depois nasceu o Filho de Deus e a promessa se cumpriu. A pergunta que eu quero te fazer, meu irmão, minha irmã, é: quais circunstâncias terrenas ameaçam a sua crença na promessa de Deus de cuidar de você e de cuidar dos teus amados, de cuidar dos teus filhos? Quais circunstâncias terrenas? A fome no mundo? A miséria? Os problemas econômicos? Ataques terroristas? A pandemia? A dívida interna nacional, as suas dívidas pessoais? Alguma doença? Crimes violentos de um lado para outro? Família se desintegrando, o valor de família se perdendo? Quais circunstâncias terrenas ameaçam a tua crença na promessa que Deus fez para você? A grande verdade é que a promessa ela permanece. E eu quero deixar com você hoje 3 verdades espirituais para que você troque, talvez por enganos, talvez por mentiras, talvez por aquilo que esteja dentro do teu coração que não é verdade. A primeira delas é: não importa o quanto as coisas pareçam estar fora do controle, não tenha medo. Deus sempre está no controle de todas as coisas. A segunda verdade espiritual que eu tenho para você hoje é: Deus tem mantido todas as suas promessas. Lembre-se de Mateus 1. A promessa de Deus segue viva. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu para você talvez não aconteça hoje. Porque Deus faz muitas promessas, mas não quer dizer que a promessa aconteça agora. Talvez nem amanhã. Quem sabe, talvez nem depois de amanhã. Mas ela se cumprirá no momento certo, na hora ideal. E Deus sabe esse momento. E Ele está reservando essa promessa para que ela venha a se cumprir na tua vida. E a última verdade espiritual que eu quero deixar para você hoje é: nada nem ninguém pode frustrar a promessa de Deus de nos salvar. Amém? Nada neste mundo, poder algum no universo, situação nenhuma pode impedir que a promessa do Senhor ela se cumpra em você. Vamos orar, queridos. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele visite o teu coração hoje, dando-lhe a paz acerca da certeza do cumprimento de suas promessas. Senhor meu Deus, muito obrigado por este tempo, pela tua palavra. Peço-te, meu Pai, para que o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos e filhas. Que o Senhor traga a eles confiança em Ti, meu Pai. Que verdadeiramente eles venham a viver de acordo com as suas promessas para a vida de cada um deles. Eu quero agora abençoá-los e declarar sobre cada um deles toda sorte de bênçãos espirituais em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Glórias a Deus, queridos. Que bom que você ficou até aqui, que você teve paciência e sabedoria para permanecer durante toda a ministração. A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra vai fortalecer a tua confiança nele, o que permitirá com que você viva as promessas que vêm do alto. Eu quero te pedir um favor agora, que na verdade eu quero te convidar para que você seja um instrumento de luz, que você seja um divulgador da palavra de Deus, que você agora compartilhe com outras pessoas essa mensagem, esta oração que você acabou de receber. Nós somos privilegiados porque a palavra de Deus nos alcançou. Que você faça com que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas assim como você foi. Deus o
abençoe. Até breve.